receita de hoje é macarrão. Macarrão do que, gente? De panetone! Viva! O Natal chegou e para abrir as nossas receitas de Natal, eu tô com uma convidada especialíssima aqui do meu lado, a Mai, que faz os melhores macarrões deste Brasil e quiçá do mundo, gente. Sério, prova o macarrão dela, é sério. E ela vai ensinar a fazer essa receita super especial pra gente, foi super generosa em trazer. E agora eu vou passar a palavra pra ela, porque hoje eu vou aprender junto com vocês. Mai, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui, pela sua disponibilidade, pela sua generosidade. E vamos, estou ansiosa. Eu que agradeço, gente. Que responsabilidade, né? A Lu jogou expectativa lá na lua. Vamos atender, né? Bom, hoje a gente vai fazer uma receita que vocês vão poder fazer na casa de vocês, mas vocês vão poder também provar essa receita lá na loja a partir de novembro, especial de Natal, Lu Bonometti, Mai Macarrons. Vai ser uma collab super legal, que, meu, vocês vão amar. Ficou maravilhoso, a gente vai fazer, vou ensinar o passo a passo do macarrão, da coque, e a gente vai fazer o recheio também. Então a gente vai começar aqui, a gente trabalha sempre o macarrão com a base do merengue italiano. Então a gente vai usar uma calda de açúcar e as claras para começar. Então a gente tem aqui na panela o açúcar refinado, normal, tá? A gente tem aqui no bolzinho as claras. As claras a gente deixa elas envelhecer de um dia pro outro na geladeira, pra ela perder um pouco da elasticidade e esse merengue vai ficar um merengue mais firme, vai ficar mais fácil de trabalhar. Então a gente vai começar já colocando a calda no fogo, enquanto isso, e aí a gente vem com as claras aqui pro bowl, tá? Pra gente começar a bater e a gente vai monitorar a temperatura dessa calda. Então a gente tem aqui um termômetro de sonda de preferência, tá, gente? Não dá pra usar aquele termômetro de infravermelho em calda de açúcar, mas qualquer um que tenha o fiozinho, que seja de espeto, vocês conseguem usar, não tem problema nenhum. A gente vai levar essa calda até atingir mais ou menos uns 115 graus, aí a gente vai ligar a batedeira. A gente vai ligar, na verdade, até um pouco antes pra vocês fazerem tudo com calma aí, não precisa se desesperar. A gente vai deixar a clara em ponto de neve. Normalmente as pessoas ficam um pouco afobadas nisso do 115, aí eu tenho que correr na calda, corre na clara, então a gente vai fazer um pouco mais de calma pra dar tudo certo, pra ninguém sair correndo. Então mais ou menos na hora que chegar uns 110 graus, eu vou ligar a batedeira, a gente vai bater as claras em neve e a hora que chegar a 118 graus a calda, a gente vai verter aqui nas nossas claras e isso vai ficar um merengue bem lindo, bem fofão, tá? E aí depois a gente vai misturando os outros ingredientes, eu vou contando passo a passo pra vocês. Então bora! Então aqui a gente tem água, tá? A gente vai misturar aqui neste açúcar. Eu vou misturando aqui, vocês vão ter a quantidade de água, mas essa calda só vai chegar no ponto se essa água evaporar, né, na verdade. Então, se você colocar mais água, não tem problema, ela só vai demorar mais para chegar no ponto. Então, tô mexendo aqui pra gente dissolver esse açúcar. Então, é basicamente água suficiente para dissolver esse açúcar aqui, para não ter perigo de caramelizar antes de chegar no ponto. Mai, aqui na minha casa, normalmente, eu tenho açúcar cristal. Posso fazer com açúcar cristal? Pode, não tem problema nenhum. Calda de açúcar dá pra gente usar os dois. Eu só não gosto de usar muito os que já começam a ser um pouco mais amarronzados pela cor, né? Porque o macarrão, ele tem um pouco a magia da cor. Então, se a gente já coloca um açúcar demerara ou mesmo um mascavo, ele vai ficar um merengue que já não é mais branquinho e vai influenciar aí na nossa cor do macarrão. Então agora a gente vai pro fogo com essa calda, vocês podem ver que ele tá bem dissolvidinho aqui o açúcar na água e a gente vai monitorar essa temperatura. Enquanto isso, vocês vão ver que a gente tem aí na receita duas quantidades de clara. Uma quantidade de clara a gente vai usar para fazer o merengue, então que é aqui a clara que tá sem nada, né? Tá só clara mesmo. Clara, gente, de ovo. Infelizmente, clara pasteurizada não dá certo, não funciona. O merengue não fica... Não chega no ponto, né? Meu especial de Natal é a festa da clara. E eu vou mostrar pra vocês que realmente não chega. Pros usos que a gente vai fazer em outras receitas, dá certo a pasteurizada que eu uso. Mas vocês vão ver a diferença. É bom que vocês vão ver a diferença. Infelizmente eu ia adorar, mas não dá certo. Então, abre os ovos um dia antes, deixa a clara separada, reservada num potinho na geladeira e no dia seguinte vocês usam. Então, essa clara eu vou colocar aqui já na batedeira pra esperar a nossa calda. Vocês vão ver que a outra metade eu misturei aqui com o corante, tá? Nesse caso, a gente vai usar um pouco as cores aí da marca da Lu. Então aqui a gente tem um corante verde, então a gente tem aqui a segunda medida de clara. Vocês não precisam se preocupar, na verdade, porque é a mesma quantidade, tá? Vocês vão ver que a gramatura é a mesma. Então uma delas você pega e você vai misturar o seu corante. Aqui a gente tá usando o corante verde premium
da Gran Chef, que é uma marca que a gente tem usado hoje. Vocês podem usar da Iceberg, vocês podem usar da Gran Chef também. O importante é que seja um corante em pó. Por que em pó, Mai? Porque a gente não tem nada de água nesse corante. Então o macarrão, ele não gosta de água, a gente precisa de todos os equipamentos tudo sequinho, tudo direitinho. Então, se a gente puder evitar, o gel vai já ter umidade, o líquido nem se fala. Então, o ideal é que a gente trabalhe com corante em pó. Além de que, se você for vender, se você for trabalhar com isso, você consegue padronizar essa cor com corante em pó. Comprar uma balancinha de precisão, Mercado Livre, super baratinho, né? É o melhor jeito de padronizar cores, é uma dessas perguntas que eu mais recebo no meu Instagram. Então, essa dica é super preciosa. Nunca vão pela cor do corante, gente, por favor. Sempre vem a cor que está escrito, porque vocês podem ver que esse parece um marrom. Gente, olha! Né? Mas ele é verde. Nada a ver, é uma cor de ferrugem. É uma cor de ferrugem. Então, a hora que você dissolve na clara, ele se torna verde. Então, ele tá escrito aqui verde, você confia no que tá escrito. E aí, essa clara aqui, gente, que tá colorida já, a gente vai usar pra misturar com os ingredientes secos, que vocês têm aí, que são o glacúcar e a farinha de castanha de caju. E vocês vão ver, a gente peneirou aqui os dois juntos. Vocês vão ver que essa mistura chama tant pour tant, em francês, que é o tanto pelo mesmo tanto. Vocês vão ver que a receita do macarrão, ela é toda de mesmas quantidades. As duas claras têm o mesmo peso, a farinha e o glacúcar têm o mesmo peso também. Então ela é uma receita que parece muito simples, né? Que tem poucos ingredientes. Mas que ela tem uns truques, umas pegadinhas e tem muita gente que sofre muito aí com os macarrons. Mas, gente, eu juro que é simples, que seguindo dá tudo certo. Maio, tô vendo que você falou que é a farinha de castanha de caju. Isso. Normalmente, o pessoal faz muito com a farinha de amêndoas. Se for usar farinha de amêndoas, é a mesma quantidade? Mesma proporção, tudo igual, tá, gente? A diferença, a gente usa a farinha de castanha de caju, porque a gente tem uma pegada bem Brasil, uns sabores brasileiros, tudo. E eu gosto muito da umidade que a castanha de caju dá no macarrão. A amêndoa acaba ficando um pouco mais sequinho, e o caju, vocês vão ver que ele fica bem macio, e é uma das coisas que a gente mais gosta e que a gente mais se orgulha no nosso macarrão, que esse é um macarrão que derrete na boca, né? É, por isso que eu falei, gente, que é dos melhores do mundo, porque de verdade, o macarrão dela tem uma textura que é incrível. Então aqui a gente vai reservar, esperar, peneirei as duas juntas e agora a gente vai com os ingredientes aqui certinhos, a nossa clara colorida e os nossos secos. E agora é só esperar o nosso merengue. Então, nossa calda já tá a 110 graus. A gente vai ligar aqui nossa batedeira. Clara em ponto de neve, gente. Sem segredo, bem branquinha, tá? Então, aqui vocês viram, clara em neve, bem branquinha, sem segredo. Podem ter calma, tá, gente? Acabei de tirar do fogo, 118 graus a nossa calda. E agora eu vou ligar de novo numa velocidade mais baixa pra gente ir vertendo essa calda aqui aos poucos no merengue. Posso só fazer uma pergunta? Mai, eu vi que tem um açuquinho aqui em volta. Pra algumas receitas, eu sei que a gente não pode deixar açúcar, tem que ficar jogando água em volta da panela. Para o macarrão não tem problema. Se der, pode passar, tá? Pode passar o açúcar. Não vai dar problema aqui, tá? Mas sempre fica mais limpinha a panela, mais bonitinho. Pode ir dissolvendo o açúcar, sim. Agora eu vou virar aqui. Então aqui, gente, vocês vão ver qual que é o ponto, né, pra parar. Primeira dica, vocês podem usar o termômetro aqui também. E ele vai, quando vocês colocam a calda, vocês vão ver que o bowl vai estar super quente, né, bem quentão. Então a primeira dica é vir com o termômetro de sonda também. Se ele tiver 50 graus ou menos, tá beleza. Mais que 50 graus, você volta a bater mais um pouquinho. Então aqui, ó, vocês vão ver que fica um merengue bem fofão, bem bonito. Olha, assim, bem um marshmallowzão, assim mesmo, sabe? Bem, dá vontade de colocar o dedo na boca. Então, primeira dica é da temperatura e segunda dica é se ele tiver assim, bem fofo, bem bonito, tá? E principalmente, quando vocês colocam a calda, ele vai ficar um pouco mais molinho e depois é importante que ele esteja assim, bem marcado, sabe? Do batedor. Se ele ainda não estiver ficando bem marcado, pode deixar bater mais um pouco, porque ele vai esfriar mais e vai ficar mais durinho. Então aqui agora a gente vai misturar junto com os nossos secos e com a nossa clara colorida. Essa hora, gente, vocês vão falar assim, Mai, vai dar tudo errado. Não tá certo isso, você vai mandar misturar tudo isso junto, não vai rolar. Mas esperem, confiem que dá, tá? Então aqui esse bowl da batedeira da Lu tem 1 kg que a gente pesou antes, tá? E a gente vai pesar aqui todo esse conteúdo agora, por quê? Porque aqui a gente vai depois dividir em 2 cores. Como a gente vai fazer ele meio bege, meio verdinho, que tem tudo a ver com as cores da marca da Lu.
eu vou dividir em 2, tá? Então a gente vai usar metade do merengue para essa cor verde e depois metade desse merengue para nossa cor bege. Então aqui a gente tem aqui 1,697, mais ou menos 1,700, né? Quase 1,700. Então se a gente tirar um das 700 gramas, dividido por 2, 350. Então pode colocar Ilo, Tara, e aí vocês podem pesar a quantidade total aqui. Isso se vocês estiverem dividindo a receita em 2 cores, que é o que a gente tá fazendo aqui. Exato. Se vocês forem fazer uma receita, uma cor só, vai em frente direto. Pode pôr tudo. Não façam mais do que 3 receitas numa batedeira caseira normal, tá, gente? Porque vai transbordar, não cabe. Então 3 receitas é o máximo. E também não façam mais do que 3 receitas juntas, porque vai ficar uma massa super pesada de você misturar na mão. Ah, eu quero fazer 6, a minha batedeira é maior, ela comporta, não tem problema. Mas você divide 3 e 3 pra você conseguir fazer a macarronagem direitinho. Calma, macarronagem a gente vai chegar lá, eu vou explicar direitinho o que é. Gente, só mais uma dica aqui do merengue pra vocês verem se vocês fizeram certinho e se ficou um merengue legal. Além desse ponto dele tá bem fofão. Sabe quando vocês fazem um merengue e fica aquela calda embaixo? A hora que você vai tirar do bowl e tem bastante calda embaixo do bowl? Isso significa que aquela calda não foi incorporada à clara. E isso vai fazer falta pro macarrão. Tem muita receita que não vai, mas no macarrão isso vai fazer falta. Então, se vocês vierem aqui embaixo, na hora que vocês estiverem pesando a sua segunda leva, vocês vão ver que ele tem que estar bem limpinho, tá? A hora que você raspar esse bowl, ele não pode ter clara calda aqui embaixo depositada. Por isso é importante diminuir um pouco a velocidade na hora de verter a calda, mas também não deixar tão devagar que a calda vai se depositar ali e não vai conseguir ter força para se incorporar. Então aqui já temos nossos secos, que são o açúcar e a farinha de castanha peneirada, a metade do merengue, 350 gramas do merengue, e aqui a gente vai adicionar a nossa clara já colorida com o nosso corante verde. Pode misturar assim mesmo, põe tudo junto no bowl e aí que a gente vai começar a nossa macarronagem, tá, Lu? O que é a macarronagem, gente? O que é essa palavra monstruosa que também muita gente tem muita dúvida e fala, não deu certo por causa da macarronagem. Macarronagem é simplesmente o fato de mexer a massa do macarrão. Existe uma técnica? Existe uma técnica e existe principalmente como saber se o ponto tá certo, se tá bom, se eu paro de mexer, se eu não paro de mexer. O massa no macarrão não pode ficar nem muito mole, porque senão é perda total, não adianta assar, a não ser que seja pra comer com sorvetinho, uma delícia, mas ele não vai ficar bonito, não vai formar o pezinho, tudo isso. Então, eu vou mostrar pra vocês aonde parar e como parar. Muita gente fala de um tal de ponto de fita, eu acho muito difícil. Acho pouco intuitivo a questão do ponto de fita, como fazer, onde que né? Acho meio difícil. Então eu desenvolvi uma outra técnica para ensinar o pessoal que eu acho que é um pouco mais fácil. Aqui a gente vai começar a mexer de baixo para cima e a gente vai sempre fazer uma volta com o bowl. Se precisar, você vê que tem um lugar que tá um pouquinho menos incorporado, você pode vir e mexer um pouco mais. Vocês vão ver que eu não vou ficar 100% do tempo fazendo dessa maneira. Mas vamos colocar um jeito aqui que fica mais fácil, porque a gente vai, o intuito é não perder esse volume que a gente ganhou com esse merengão lindo aqui. Então a gente vai jogando essa farinha por cima dele e incorporando. E aí eu faço uma volta com a mão e faço uma volta aqui no bowl, porque isso também vai ajudar a ficar bem incorporado. E é essa hora que o povo fala, isso não vai dar certo. Vão passando sempre bem no fundo, tá? Pra vir pegando o máximo de farinha aqui, pra não ficar no fundo aqui acumulada. Sempre raspar bem as laterais pra ir incorporando todo esse merengue que vai ficando aqui também. Então aqui, por exemplo, gente, vocês vão olhar e falar assim, e aqui ainda tem um pouco de merengue que não tá tão bem mexido. Você pode vir aqui, fazer assim, dar uma mexidinha pra ver se o merengue tá se incorporando mesmo, se não vai ficar nenhuma bolinha aqui de merengue, né? Uma bolinha branca. Então você pode ir fazendo outros movimentos, mas sempre delicadamente, não movimentos bruscos. Então, tem técnica que fala que é pra bater essa massa. Outra coisa, a gente falar em bater, jamais em tempo algum a gente volta isso pra batedeira. Não. Tá? Mas dá pra pôr no mínimo, bem devagarinho e tal. É muito fácil de perder o ponto, gente. É 2 minutos fazer na mão, dá muito mais certo e o ponto fica muito mais legal, tá? A gente não perde nada desse ar, desse merengue bem fofo que a gente construiu e bem consistente, porque aqui, se ele ficar muito mole, é o que eu falei, a gente não tem volta. Então, se arriscar,
Se der errado, não tem mais, tem que fazer de novo. Custo é alto. É, tem que fazer de novo. Falando em custo alto, isso é uma coisa legal. Assim, você fala, eu vou fazer... Eu falei que o máximo são 3 receitas na batedeira e o mínimo é uma receita, tá, gente? Não tentem fazer meia, porque vai ser muito pouca clara, vai ser muito pouca calda, vai dar errado. Ah, mas vai ser muita quantidade pra mim, eu não vou conseguir, é muito... Uma receita rende 60 macarrons, mais ou menos. Ou seja, 120 coques para dar 60 dupla. Então você fala, eu quero fazer só meia, eu quero fazer 1/4 para testar, porque a farinha de oleaginosa, seja de amêndoa, seja de castanha de caju, não é barata. Então você faz uma receita de merengue e aí depois você vai dividir igual a gente fez aqui. Só que em vez de você usar aquela metade, ou você faz suspiro, ou você faz pavlova, ou você pode descartar, porque pelo menos você está descartando só o açúcar e clara, que é uma parte mais barata do que você acabar descartando ou morrendo aí com a receita completa. Parece uma mousse, exatamente. Então sempre olhar aqui agora no fundo como que tá, se não tem nenhuma farinha. E aí aqui é que chega a questão do nosso ponto. Tá bem misturadinho, será que tá bom? Será que não tá? O pessoal, o ponto de fita, faz assim e vai jogar essa massa para ver se ela vai cair em fita. Só que o que eu acho difícil é, se eu pegar um montão de massa, ela vai cair com mais velocidade, não vai cair em fita. Aí se eu coloco menos, aí será que isso é fita? Será que não é? Então o que eu faço? Eu jogo a massa aqui toda aqui pro meio, deixo ela sentar lisinha, e aí eu vou mexer. Eu vou fazer assim nela, pode contar até 10 e para. Ela tem que estar uma massa brilhante, tá? E ela tem que estar um pouco marcada com as marcações, ela não pode ter feito... tá líquida e super mole e ficar lisinha em cima, e nem pode ficar muito marcada. Então ela tem aqui algumas marcações, a gente consegue ver, mas a maioria dela, ele se acomodou e ficou lisinho em cima. Então tá ótimo. Massa que ainda tá opaca também precisa mexer mais. E a massa que tiver, na hora que você fizer isso, já virar uma água, pode jogar no lixo direto ou assar e fazer biscoito, fazer outra coisa, mas macarrão não vai rolar. Temos nossa massa, a gente vai colocar agora aqui no nosso saco de confeitar. Dica do saco de confeitar, sempre coloquem, a gente tá com um bico perlê, que é o bico liso número 10, tá? Sempre coloquem aqui essa pontinha pra dentro, porque como é uma massa relativamente mole, você vai colocando, isso vai começando a escorrer, principalmente quando você vai fazer a primeira vez e vai virando. Eu odeio saco de confeitar. Você odeia? Ai, eu acho... Eu não tenho a manualidade pra ele. Eu sempre faço meleca. Encaixa a mão aqui, ó, dobra a parte de cima, encaixa a sua mão aqui, virou um copinho, aí você consegue colocar. Não precisa encher demais, tá? É melhor a gente ir fazendo reposições do que encher muito e aí a sua mão vai esquentar e vai ficar pior de manusear, tá? Então temos aqui nosso saquinho de confeitar. Aqui a gente tem um tapetinho, que é um tapete antiaderente. Existem algumas marcas, eu vou deixar aqui na receita pra vocês também, vou deixar inclusive os arrobas que vocês podem comprar. É super legal, é utilizável. Lá na loja que a gente usa todos os dias, dura mais ou menos uns 2 anos. Nossa, então, gente, se você usar esporadicamente, vai durar a vida inteira. E assim, não custa 1/3 do que custa o tapete de silicone. E eu fiquei sabendo de uma coisa hoje. Tapete de silicone, aquele convencional, caríssimo. Ele é bom pra macarrão? Ele não é legal pra macarrão, gente. Ele é muito grosso. A gente busca os tapetes mais fininhos. Por quê? Porque a gente vai conseguir que a temperatura chegue no meio do macarrão também. Senão, a gente vai ficar muito tempo no forno pra conseguir que dentro esteja assado, só que fora já vai estar super assado, vai começar a pegar cor, vai ficar um macarrão que não vai ficar com uma cor bonita. Vai ser difícil de desenformar, é horroroso. Facilita muito os tapetes antiaderentes. Tem alguns tipos no mercado, dessas 2 marcas que eu vou colocar. Vocês encontram nas lojas de confeitaria, encontra já em várias lojas especializadas, tá? E encontra na internet também. Eu adorei essa dica. Muito. E dá pra usar pra qualquer coisa, tá, gente? Pra bolo, pra biscoito, pra o que vocês quiserem. Então aqui nosso saquinho, vou puxar pra liberar aqui a nossa massa e vamos pingar as bolinhas. Eu gosto de começar sempre do meio, que eu acho mais fácil. Gente, olha a precisão dela. Deixa um espacinho bom, tá, gente? Não que ele vá crescer,
mas para ele ter uma circulação de ar no forno. Muita gente pergunta às vezes do problema, e ele fica torto, os meus macarrons ficam tortos. Aí quando você vai ver a bandeja, eles estão super amontoados ali. Então ele não tem a circulação do ar. Quando você deixa ele um pouco mais espaçoso na sua bandeja, ele para de ter esse problema de ficar torto. O saco de confeitar sempre bem na vertical, para ele também não ter problema de um risco de ficar torto. Agora vocês vão ver que é isso, ele tá marcadinho em cima, né? E a gente vai bater nessa assadeira aqui, pode ser na mão. Vocês podem também colocar um pano de prato e bater na mesa. Quando que eu vou parar de bater? Quando ele tiver assentado, né, que ele já tá mais espalhadinho. Se a massa tiver muito mole, gente, é aqui que vai dar problema. Na hora que você fizer isso e bater, ele já vai fazer... e vai ficar super fininho. Então aqui você bateu, ele tem que dar essa sentadinha e perder essa marcação de cima, tá? Então a gente pode bater até mais um pouquinho aqui. Ó, talvez aqui, isso aqui, ó, estaria muito perto, tá? A gente poderia ter deixado só feito 1, 2, 3, 4 fileiras em vez de 5 fileiras aqui nessa bandeja, que seria melhor na hora de assar. Então eles estão assentadinhos, estão lisinhos em cima. Agora a gente vai pro processo de secagem. Tem receita que fala que não precisa secar, que pode ir direto no forno. Nossa receita vai secar mais ou menos por umas 2 horas, tá? Temperatura ambiente. Ambiente quente é bom, não precisa ligar o ar-condicionado, vai secar mais rápido. E se vocês colocarem o dedo aqui nessa massa fresca, vocês vão ver que vai colar no dedo de vocês. A gente vai deixar secar até que não esteja mais colando no nosso dedo, aí a gente vai levar pro forno. Gente, enquanto a gente espera, já vou pedir para vocês seguirem aqui o nosso canal e dar um joinha nesse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo. Então, gente, aqui tá saindo do forno, tá? Uma das bandejas que a gente fez. Olha como ficou bem melhor com 4 fileiras, tá? Do que aquela primeira que a gente pingou com 5, ele ficou mais espaçosinho, mais espaçadinho, tá? Ele cresceu o pezinho, vocês conseguem ver aqui. Então eles ainda estão quentes, já já a gente vai esperar esfriar pra gente poder desenformar. Aí eu vou mostrar pra vocês melhor essa questão do pezinho, o que acontece aqui, tá? E aí, enquanto isso, a gente vai pra nossa ganache de panetone. Beleza. Gente, agora chegou a hora do quê? De colocar panetone nesse macarrão maravilhoso. Então, Mai, você vai fazendo a ganache enquanto eu vou aqui abrindo o panetone e desfiando para ele poder entrar nesse recheio. Olha só, nosso panetone de frutas, que é a estrela desse show agora. E frutas, a Lu, pra quem não sabe, não usa essência de panetone pronta, não, tá? Que é o maior diferencial. E para puxar ainda mais um pouco desse cheirinho de panetone, dessa massa, a gente vai trazer um pouco da laranja nessa ganache. Uma ganache praticamente básica que a gente vai fazer, exatamente porque quem vai brilhar é o panetone. Mas a gente vai trazer um pouquinho desse cheirinho da raspinha de laranja, tá? Pra cá. Porque aqui, na essência natural de panetone que a gente faz, justamente eu misturo raspa de laranja com raspa de limão. Então, só que o predominante é laranja, são 3 laranjas para um limão, sendo que laranjas são maiores. E então a raspa de limão, de laranja, dá esse gosto panetonesco, assim. Tem um quê de cumaru aí também. Ai, sim, tem raspinhas de cumaru também. Ela tá escondendo ouro. Tô escondendo ouro, tô escondendo. É que as pessoas às vezes ficam meio perdidas. É que o panetone tradicional italiano vai raspas de limão siciliano, eu uso o limão Tahiti verdinho, raspas de laranja, laranja normal, e vai a fava de baunilha. Só que fava de baunilha é caríssimo, importado e tal, agora até tem brasileira, mais caríssimo. Então eu comecei a usar, ainda quando era mais difícil de encontrar as favas, comecei a usar a raspa do cumaru. Cumaru é uma sementinha brasileira que tem um cheiro meio parecido com a baunilha. E aí, então, eu coloco na essência do panetone junto com a laranja e com o limãozinho. E é maravilhoso, gente. Quem acompanha um pouco do nosso trabalho também sabe que somos super fãs de cumaru. Já fizemos macarrão de cumaru, já fizemos cumaru com doce de leite, que era sensacional também. Aqui temos chocolate branco, tá? Em callets. E aqui a gente tem 2 tipos de líquido. A gente tem o creme de leite fresco, tá? E a gente tem também um pouco de leite. Por que essa diferença? Normalmente não é ganache, não é chocolate e creme de leite, Maíra. Uma coisa que a gente fala, que eu explico muito nos cursos, é que a gente precisa tirar um pouco dessa ideia de que ganache só precisa ser creme de leite, né? A ganache, na verdade, ela é uma emulsão da gordura do chocolate com a água que tem no líquido. Não necessariamente com a gordura. Então você pode usar um suco de fruta, você pode usar até água. Todo mundo fala, chocolate é inimigo de água, em outros tipos de preparação.
na ganache, você pode fazer uma ganache de chocolate branco com água. Existe uma questão que chama balanceamento de ganache, que a gente não vai entrar no mérito aqui, que principalmente para dar durabilidade para sua ganache. Aqui a nossa tá balanceada, mas queria explicar isso para vocês abrirem a cabeça aí, principalmente quem trabalha com isso, e poder brincar mais com os sabores. Vocês podem usar muito o suco de fruta para fazer as ganaches também, tá? E aí saborizar elas de uma forma natural, que é o que a gente adora. A gente vai usar o método que o pessoal chama de ganache método frio. A gente vai aquecer tudo a 40 graus. O chocolate a gente vai derreter a 40 graus e os líquidos a gente vai aquecer a 40 graus. E aí sim a gente vai combinar as duas coisas para ele emulsionar e ele incorporar direitinho. Aqui a gente vai usar raspas de meia laranja só, né? Nessa receita que a gente tá fazendo. Não vai usar inteira pra gente também não roubar a cena, né? A gente fez alguns testes, não foi, Lu, que a gente foi tirando laranja. Mas sempre delícia, gente. Tava muito bom. Quem me acompanha sabe que sempre falo que meu marido é chato. Ele é muito exigente com as receitas. E aí, desde o primeiro macarrão, mesmo que tava mais forte de laranja, ele já sempre falou que estava uma delícia. Então, se foi aprovado pelo Evandro, fatia do panetone aqui e eu vou desfiando. Não precisa ser tão pequenininho, tá? Sim. Pode ser umas lascas mais grossinhas, assim, porque a ideia é trazer a textura também do panetone pro recheio, tá? Enquanto isso, enquanto a Lu continua desfiando aqui, eu vou juntar os dois líquidos e vou levar pro micro-ondas pra gente aquecer, tá? Ah, gente, eu esqueci, ó, aqui junto com o leite eu tinha colocado um pouquinho de glucose também, tá? Que também é pra dar um pouco mais de estabilidade na nossa ganache. Então aqui vou misturar os dois, creme de leite, leite e glucose, e vou levar para aquecer. Ó, pessoal, 41 graus aqui, 40 graus nosso líquido. Agora eu vou derreter o chocolate nessa mesma temperatura. Derreter chocolate, gente, sempre de 30 em 30 segundos, sempre mexendo bem. Em especial o branco, que ele é o mais chatinho de todos. Pra queimar é 2. Mexer mais um pouquinho, ó, que ele já tá... Ai, ficando belíssimo. Começando a derreter. Aqui eu coloquei as raspinhas, tá? Vocês viram que eu raspei a meia laranja. Vocês poderiam ter colocado no líquido, no leite, no creme de leite, ou poderia estar aqui no chocolate também, tá? Como nada vai chegar a uma temperatura super alta, né? A gente vai levar os dois a 40 graus, não tem problema. Aqui chegou 45, 47. E beleza, agora a gente vai aqui misturar os nossos líquidos. Se você tiver um mixer aqui, você pode usar. Então aqui coloca até o fundo, tá? Pra não encher de bolha de ar. E aí você vai emulsionando aqui. E aí a nossa balança tá aqui agora porque a gente vai pesar pra gente saber o quanto de panetone a gente vai colocar, tá? Para cada 200 gramas de ganache, a gente vai colocar 65 gramas de panetone. Então a gente tem 580 gramas, sendo 65 gramas para cada 200, a gente tem 188 gramas de panetone. E agora, galera, só envolver esses pedaços de panetone aqui na nossa ganache. Vocês vão ver que, como eu falei, pra gente não desfiar tanto, porque conforme a gente vai manipulando, vai mexendo, ele vai desfiando um pouquinho mais, tá? A minha dúvida era por causa de bico, né? Passar. Você vai ver, a gente não usa bico. Ah, tá. A gente só usa no saco de confeitar. Sem bico, eu acho mais fácil, inclusive, e quando a gente vai deixar na geladeira, você vai usar no dia seguinte, não fica aquela ganache dura no bico, bem mais fácil. Então aqui misturadinho, geladeira, de preferência 12 horas, pra ficar bem estável, e aí só rechear os nossos macarrons. Vamos pegar agora que eles esfriaram, pra gente desenformar. Então, aqui nossos macarrons assados. A gente vai desenformar agora que tá bem frio. Então vocês vão ver que aqui a gente tem sempre ele vai ficar vocês vão ver que não é pra grudar, tá, gente? É pra ficar sempre, soltar bem fácil. Mas se possível, soltem assim, ó. Nunca puxem ele assim. Ele vai sair provavelmente, mas às vezes, se ele não tá tão assadinho embaixo, ele pode grudar e aí você vai correr o risco de ficar só com a casquinha na mão. Então sempre ou virem o tapete e aí puxem o tapete e não o macarrão, ou se você tem um tapete pequeno, você pode ir fazendo dessa forma, vai empurrando ele e aí vocês vão ver que ele vai até soltando, ó, tem vários que já se soltam sozinhos, tá? Mas vai fazendo isso para evitar que você tenha perda, que fique grudado. Aqui a gente fez também o bege, aí vocês vão fazer os parzinhos do que combina
com o quê? Sempre vai ter, gente, uns um pouquinho maiores, uns um pouquinho menores. Isso não tem anos de prática que evitem esse processo do par. Não tem jeito, sempre vai ter uma diferençazinha aí nesse tamanho. Aqui é a nossa ganache que eu fiz ontem, tá, gente? Pra ela cristalizar bem na geladeira, 12 horas. Então, a ganache com zeste de laranja e o panetone. E agora, vocês vão ver, eu só cortei aqui, sem o bico mesmo, pra gente rechear. Eu gosto de fazer o furinho pra ele ficar bem recheadinho, tá? Também é outra coisa que acho que faz toda a diferença, porque o que dá o sabor é o recheio. A massinha sempre, ela vai dar a textura, ela dá a maciez, mas o que vai dar o sabor é o recheio, então tem que ter recheio. Se o macarrão tá bem macio, que é o nosso caso aqui, que acabou de acontecer e eu vou mostrar pra vocês, primeiro quando ele sair do tapete, tá, Lu? Ele tem que você tem que colocar o dedo e você tem que conseguir fazer isso. Tá. Se ele já tiver duro e você não conseguir levemente colocar o dedo, né? Se você tiver que apertar, provavelmente ele vai quebrar do outro lado. E provavelmente ele ficou muito tempo no forno, tá? Então o ideal é assar um pouco menos nesse caso. E aí a gente já consegue apertar ele mesmo depois de um tempo dele assado, ou é melhor assim que saiu da assadeira? Não, consegue. Ele tem que ficar macio por um tempo, exatamente, tá? E as casquinhas, assim, antes de rechear, elas duram bastante? Duram. A gente pode congelar só as casquinhas. A gente pode congelar eles também recheados, se quiser, tá? Fazer com uma antecedência, rechear e levar pro freezer. Também funciona bem. E na geladeira durante 7 dias. Se for usar até uns 4, 5 dias, pode deixar só na geladeira. O que vai acontecer? Ele vai estragar? Não vai estragar, mas ele vai começar exatamente a endurecer e a ressecar. Entendi. Então, se tiver já recheado, é mais fácil de evitar que isso aconteça. Então, agora, só fechar. Faz o apertinho do outro lado também. Falei que ia mostrar pra vocês o questão do pezinho, né? O que é. Como vocês podem ver aqui, o pezinho é essa sainha aqui que faz no macarrão. Qual que é a lógica? O que acontece aqui? Quando a gente seca o macarrão, exatamente até aquele ponto de não grudar no dedo, para que ele crie uma película protetora em cima, de forma que a hora que ele vai crescer no forno, ele precisa encontrar uma resistência e sair a massinha pelo lado. Se ele não encontra essa resistência, ele vai ficar aquele macarrão rachado, que também é um problema super comum. Então, macarrão rachado é problema de secagem, precisa secar durante mais tempo antes de ir pro forno, tá? Para ele adquirir essa película, adquirir a resistência na hora que ele entra no forno, e essa massinha que tá molinha vai sair um pouco pelo lado e não por cima, que é o que vai formar o nosso pezinho. Ele fica muito melhor no dia seguinte, né? No mesmo dia, vocês vão ver que ele ainda vai ter uma texturinha um pouco do suspiro, ele ainda vai ter aquele puxinha, sabe, do suspiro. E se ele ficar no dia seguinte na geladeira, ele vai perder completamente e vai ficar 100% macio do jeito que a gente adora. Então, vamos lá. Então, olha, vocês viram, é trabalhoso. Então, se vocês não estiverem no pique, já sabem onde encontrar esse macarrão delicioso. Esse e tantos outros sabores, né? Quantos sabores vocês têm por vez na loja? Nós temos 18, sempre em linha. E agora novembro e dezembro, são 2 especiais aí de Natal para as festas de final de ano. Então, gente, 20 sabores. É bastante sabor. Gente, muito obrigada e fiquem ligados que agora, final do ano, um monte de receita de Natal especial aqui no canal para vocês.